O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Como construir políticas públicas de educação é o tema da aula desta terça-feira com a deputada estadual pelo PT do Paraná, Ana Júlia Ribeiro. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Júlia, eu sou deputada estadual aqui no Paraná, sou ativista da educação pública, eu tenho 22 anos e comecei minha militância justamente falando sobre educação durante as ocupações secundaristas em 2016. Nós, estudantes, em relação à medida provisória 746, só temos a dizer que até o dia 20 de janeiro de 2017, nós esperamos e acreditamos que ela não se concretize em lei. Nós esperamos que aproveitem essa oportunidade de levar ela aos profissionais da educação, que ela seja debatida, que a sociedade possa debater sobre ela, que a voz dos estudantes sobre ela possa ser escutada, que a voz do movimento estudantil seja ouvida, que os profissionais da área tenham espaço e tenham como debatê-la, tenham como estudá-la. Nas nossas ocupações, nós frisamos muito o ensino público de qualidade. Nós frisamos a importância dele, nós frisamos a legitimidade do nosso movimento, nós frisamos que estamos lá porque acreditamos no futuro do Brasil. E, infelizmente, nós temos sofrido repressão de movimentos contrários. Infelizmente, a repressão está sendo violenta. Repressão essa, a qual na calada da noite passa nas escolas. Repressão essa que na calada da noite passa ao som alto do hino nacional como se nós não respeitássemos o hino. Repressão essa que olha para nós e nos desmoraliza para o nosso pessoal, que usa de táticas abusivas, que usa para falar das nossas pessoas e não dos nossos ideais. E a gente, sem sombra de dúvida, somos contra essa repressão agressiva. Nós defendemos o direito que eles têm de serem contrários. Nós vivemos numa democracia e sabemos que é importante ter os dois lados. Só que a repressão violenta nós abominamos e vamos continuar abominando. Porque nós estamos lá pacificamente, nós estamos lá lutando por uma educação pública de qualidade e estamos lá na paz, estamos lá conversando, estamos lá priorizando o diálogo aberto. E é por isso que nós vamos abominar essa violência que está sendo feita contra nós, os estudantes, e contra a educação. Nesse período de ocupação que eu presenciei em Curitiba, na minha escola, e ontem aqui em Brasília, eu aprendi, não só eu, mas como todos os estudantes, aprendemos um novo significado de resistência. Aprendemos que a resistência não acaba quando a gente sai do portão para a escola. A gente aprendeu que a resistência é quando olham para nós e falam: larga isso, larga porque vocês não vão conseguir nada, que vocês estão do lado errado. A gente olha para eles, ergue a cabeça e fala: não, eu não vou largar. É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública, eu acredito no futuro do Brasil e eu vou continuar lutando. E nós vamos continuar lutando da mesma maneira,
pacificamente. Nós vamos desenvolver métodos de resistência pacíficos e que valorizem o movimento estudantil, que provem tudo isso que nós estamos falando, que nós somos estudantes pelos estudantes, que nós somos pacíficos e que nós vamos continuar pacíficos. Nós vamos desenvolver métodos de desobediência civil, nós vamos levar a luta estudantil para frente, nós vamos mostrar que nós não estamos aqui de brincadeira e que o Brasil vai ser um país de todos. E hoje estou aqui no programa do Elas por Elas para a gente conversar um pouco sobre educação, sobre as políticas públicas para a educação, mas começando, inclusive, a pensar como construir uma política pública verdadeira, eficiente, para a educação pública brasileira, né? E a resposta é muito complexa e é difícil de colocar de forma sintética. Mas a primeira coisa que a gente precisa é de um pacto, de fato, de um pacto nacional em torno da educação pública brasileira, né? Então, e tem que se frisar o pública, porque quando nós falamos de uma política pública para a educação, a gente tem que pautar que a educação brasileira hoje está numa disputa entre o setor público e o privado. Isso é na destinação de recurso, isso é na concepção de educação, no projeto de educação, mas no projeto de país também. Então, quando a gente fala da educação, nós estamos falando de qual é o direcionamento, de qual é o país que nós queremos. Então, o debate da educação é além de um serviço público, é além de um serviço essencial. É também, na minha perspectiva, um debate de concepção de sociedade, de concepção de nação, né? Porque a educação ela tem essa capacidade de moldar e de nos conduzir ao caminho que a gente acredita, que a gente estipula e coloca como prioritário, né? Então, acredito que para construir uma boa política pública de educação brasileira hoje, nós precisamos, primeiro, reforçar a necessidade da valorização da educação pública. Isso é, de que os recursos públicos sejam para as escolas públicas, seja para a educação pública, de que a concepção de educação pública brasileira seja ampla, seja democrática, seja emancipadora, seja na perspectiva de formação integral dos estudantes brasileiros, né? Então, essa política precisa partir de alguns conceitos, de alguns princípios, de alguns pilares. E, na minha visão, precisa ser de que a educação brasileira é essencialmente pública, de que terá prioridade orçamentária e o orçamento público destinado à educação ficará para, de fato, a educação pública e não para o terceiro setor. E de que nós tenhamos uma educação emancipadora, uma educação crítica, uma educação de formação integral. E, nesse sentido, de formação para a vida em sociedade, para a cidadania, para o desenvolvimento humano, e que todas essas coisas levarão à formação para a atividade econômica também. Levarão também a uma formação para o mercado de trabalho, que hoje é uma pauta muito grande, que muito se debate, né, da necessidade da educação preparar para o mercado de trabalho. Mas a grande realidade é que, se a gente tiver uma boa educação que prepare os estudantes para a vida em sociedade, para a formação integral e para a compreensão da sociedade de forma crítica e emancipadora, nós automaticamente vamos estar conduzindo esses estudantes ao desenvolvimento das atividades econômicas, né? Então, a valorização do ensino superior, do ensino, da pesquisa e da pluralidade também da educação. É preciso que a gente entenda que a gente vive num país de dimensões continentais e que, então, culturalmente é muito diferente, e isso precisa ser apresentado dentro da educação pública também. Bem, o movimento estudantil, ele é fundamental quando a gente pensa numa educação democrática, numa educação que valoriza os estudantes. Por quê? Para ter um processo de ensino e aprendizado eficiente, de fato, eu preciso que tenha uma ampla participação dos estudantes. Eu preciso que os estudantes se compreendam como parte do processo e como fundamentais nesse processo, que eles queiram estar ali e que eles enxerguem no processo de aprendizado, no processo educacional,
como aquilo envolve o restante da sua vida, né? Como aquilo é fundamental para o desenvolvimento em sociedade. E o movimento estudantil tem um caráter de conseguir aproximar os estudantes do processo de formação, né? Então, ele, mais do que e o que é muito importante, e é tarefa do movimento estudantil, de reivindicar, de batalhar, de pautar, de conquistar direitos para os estudantes, de pensar e o movimento estudantil pauta muito isso, a permanência do estudante, né, tanto na educação básica quanto na educação superior, enfim, mais do que essas reivindicações e essa movimentação mais política do movimento estudantil e que nós estamos mais habituados, o movimento estudantil também é muito importante para essa sensação, para esse sentimento de pertencimento e para que se tenha, de fato, um envolvimento dos estudantes com o processo educacional, com a educação. Então, eu vejo o movimento estudantil como algo a ser valorizado, a ser, inclusive, mais incentivado e que se tenha mais participação dos estudantes, porque o debate, a discussão, a discordância, essa movimentação política dos estudantes é muito benéfica para o processo educacional, é muito benéfica para a escola, é muito benéfica para a formação dos estudantes. E a gente vê que ao longo da história, os estudantes e o movimento estudantil, essa movimentação política, foi fundamental para que a gente tenha uma educação de mais qualidade, foi fundamental para os debates políticos da sociedade, né? Então, a gente tem como experiência mais recente, dos últimos anos, a gente tem os tsunamis pela educação, em defesa do orçamento para as universidades, a gente tem a luta dos estudantes contra o novo ensino médio em 2016 e que está ocorrendo agora em 2023 também, né? Então, são movimentos que trazem os estudantes discutindo questões estruturais da educação e que, além da pauta, além da movimentação, traz também essa sensação, traz esse sentimento, essa narrativa de pertencimento dos estudantes e de que os estudantes são fundamentais para o processo de formação, né? Então, o estudante não é uma caixa vazia que está ali dentro da escola e você vai jogar conhecimento dentro dele. Muito ao contrário, ele precisa discutir, precisa discordar, precisa perguntar, precisa ser um processo que vai e volta várias vezes até a gente chegar no ponto ideal, né? Então, o movimento estudantil tem essa tarefa de, inclusive, estar questionando a educação, estar questionando a formação, estar questionando os professores para poder se chegar ao ponto que é necessário, né? Então, a gente precisa valorizar mais os movimentos estudantis, incentivar mais, ter mais presente dentro das nossas escolas. A gente tem uma tarefa agora muito importante em relação à educação, que é o debate do ensino médio. E eu sou defensora da revogação do novo ensino médio e né, desse ensino médio que está sendo colocado em prática hoje, que é lei hoje. Por quê? Ele é completamente distorcido da realidade dos estudantes brasileiros e não é em nada do que nós precisamos, né? E é um projeto, é um modelo que ele começa completamente errado. Ele tem vícios de mérito, ele tem vícios de processo, ele não há condições dele ser implementado e ser bom para os estudantes. Nossos estudantes hoje que estão passando pelo novo ensino médio estão num processo muito dolorido da formação deles, assim, de não ter um acesso à educação de qualidade, de não ter um ensino médio que os valorize, de não estar correspondendo aquilo com a realidade deles, de estarem sendo, inclusive, desestimulados, de a gente estar tendo um problema, assim, dos estudantes estarem dentro de escola, dentro da sala de aula, completamente desmotivados, né? E a gente passou por esse momento de pandemia, então as questões da saúde mental, como depressão, ansiedade, também aumentam muito, e esse modelo de ensino médio favorece a isso. Então, nós não temos na educação pública brasileira espaço para este ensino médio que está posto hoje. Nós precisamos de um modelo educacional e de um ensino médio que, primeiro,
parta da discussão de professores, pesquisadores, estudantes e trabalhadores da educação, que parta daqueles que conhecem as necessidades e a realidade da educação pública brasileira. Primeira coisa é essa. E que com essa turma a gente construa uma nova concepção de educação pública brasileira. Por quê? Este ensino médio, ele vem de uma concepção de educação muito limitada e que não prepara os estudantes para o mercado de trabalho, também não prepara para a universidade, também não prepara para a vida em sociedade, também não prepara para ter conhecimentos gerais, ele não prepara para nada, né? Ele é um monte de recorte e ele é uma coisa que diz que é voltada para o ensino técnico profissionalizante, mas ele não forma com qualidade os estudantes para a vida no mercado de trabalho, né? Na realidade, ele forma mão de obra barata e precarizada e que tenha um conhecimento limitado sobre a função que vai desempenhar. Ele não ensina o todo do processo para depois focar em determinada parte, né? Ele ensina só aquilo do começo ao fim. Então, ele é muito prejudicial para a formação humana dos estudantes mesmos, né? Então, nós precisamos de um ensino médio crítico, emancipador, de qualidade, com boa infraestrutura, mas que valorize a formação integral dos estudantes, né? Que valorize a formação em sociedade, o desenvolvimento crítico, a cultura, as atividades físicas, o lazer também, enfim, que esteja preocupado com uma formação completa dos estudantes, que desta forma nós iremos prepará-los para a vida em sociedade, para a atividade econômica, para todas as outras coisas, né? Então, a discussão do ensino médio, ela é muito mais ampla do que traz do que traz o projeto, né? A lei que hoje está em vigor. E ela não tem funcionado. Então, em 2016, os estudantes já alertaram sobre isso. Daí, a desculpa era que não, a gente precisa mudar, porque o que está não está bom. Daí, mudaram. E os estudantes alertaram que não ia dar certo. Daí, durante a implementação, os estudantes alertando, os estudantes, professores, todos aqueles verdadeiramente envolvidos com a educação, alertando que não ia dar certo, não, tem que tentar, tem que testar, tá em fase de implementação, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente está vendo sendo testado e a gente está vendo os estudantes não ter formação adequada. A gente está vendo os estudantes sofrendo, a gente está vendo a angústia, a gente está vendo isso não funcionar. Então, assim, são disciplinas, são os itinerários formativos que eles dizem completamente desconectados da realidade. Daí vem e fala, o estudante vai poder escolher o que vai estudar e isso vai ser bom porque vai estudar só o que tem interesse. A vida não é um mar de rosas onde a gente só sabe, só aprende, só estuda o que a gente gosta. A gente também precisa fazer as coisas que a gente não gosta na vida, né? Então, inclusive para você saber que se de fato você não vai gostar. Então, os estudantes precisam aprender física, geografia, química, sociologia, história, biologia, todas essas coisas, para daí sim ele conseguir compreender para onde ele vai voltar a sua formação profissional, para onde ele vai voltar o seu ensino superior, para que área na vida dele ele vai desenvolver uma atividade econômica, né? Então, a vida é mais complexa do que a proposta do ensino médio traz. Não há cabimento essa desculpa de que o estudante vai escolher o que vai estudar. É uma mentira, é um limitador de acesso à educação. Na prática, os estudantes não têm a opção de fato do que eles querem estudar. E porque se tiver um único estudante que queira estudar de tudo um pouco, ele já não vai poder. Que queira se formar em todas as áreas do conhecimento, ele já não vai poder, né? E porque, na realidade concreta, as escolas públicas não conseguem oferecer mais de um itinerário formativo, não conseguem oferecer mais do que uma área de conhecimento. Sem falar que nós temos milhares de cidades brasileiras que só tem uma única escola. Então, é uma situação muito difícil, muito complexa. Esse ensino médio, do jeito que está, não pode continuar, ele tem que ser revogado, tem que ser construído uma proposta que dialogue, de fato, com a educação pública e com as necessidades do povo brasileiro. Olha, de fato, a educação básica, né, de nível médio e fundamental 2 é de responsabilidade dos estados.
mas a prestação desse serviço para a sociedade, que é responsabilidade do Estado, né? A implementação, a lei, a concepção, a diretriz, tudo isso são normas federais. Então, a gente tem aí esses dois poderes que de alguma maneira, debatem e montam a educação pública brasileira, especialmente em relação ao ensino médio, né? Então, um legisla, pensa as diretrizes, o outro administra, né? O outro implementa. Então, a tarefa do deputado estadual nisso, ela é muito complexa e ela é de certa forma, inclusive difícil, porque você não legisla sobre o ensino médio, né? Você não cria lei sobre ele e sobre, né, em sentido mais amplo sobre o currículo, etc. Mas você também é responsável pela fiscalização dele. Então, em relação às pautas dos professores, às pautas corporativas, em relação a como o Estado tem implementado, a como tem sido a prestação desse serviço, se tem sido certo, se está em conformidade com as diretrizes nacionais, se está em conformidade com a Constituição, enfim, uma série de coisas. Então, é um trabalho, de certa forma, inclusive, um pouco limitado e abre, enfim, mas também abre margem para outras coisas. Acredito que no âmbito do estado do Paraná, né, e na atividade de qualquer deputado estadual, na realidade, a tarefa com o ensino médio é de acompanhar, entender como está sendo implementado, discutir, fomentar, ajudar para que seja uma discussão ampla entre a sociedade, e acompanhar se de fato o que está precisando acontecer está acontecendo. A qualidade das escolas, como está a infraestrutura das escolas, como está o trabalho dos professores, se a Secretaria Estadual de Educação está mandando um currículo adequado para as escolas, de que maneira que está sendo construído, qual a participação dos professores, dos estudantes dentro desse processo, enfim. Então, aí uma série de atividades. Acredito que a gente tenha hoje voltado na educação brasileira, né? A gente está recuperando isso, que é o debate da diversidade. Então, da gente debater gênero de novo, porque há poucos anos atrás, nesse último período aí que a gente teve, infelizmente, foi tido que na educação não se deveria debater gênero, violência doméstica, a violência na sociedade como um todo, racismo, LGBTI-fobia, as questões políticas, enfim, as relações de classe, inclusive. E não, a educação é um espaço para se debater, sim, todas essas questões. Para concordar, para discordar, mas porque faz parte da vida em sociedade, então tem que ser debatido dentro da educação, né? Mas nesse novo momento político que a gente está, o debate de gênero e de outros preconceitos que a gente tem na sociedade, de racismo, de LGBTfobia, tem voltado com muita força. E isso é muito importante, porque a gente tem que entender daí em duas perspectivas. Primeiro, do acesso à educação, da educação básica, fundamental, do ensino médio, do ensino superior, da pós-graduação, enfim, da permanência na educação, né, do acesso e a permanência, mas também de como gera oportunidades para cada um desses grupos. Hoje, as mulheres, apesar de por muitos anos e historicamente serem excluídas do processo educacional, hoje as mulheres ocupam as maiores partes das pesquisas em mestrado, em doutorado, em graduação, enfim. Então, tem tido um crescimento das mulheres nesses espaços. Mas o nosso grande problema está que, ainda assim, a permanência das mulheres nesses espaços é muito difícil. E pelas condições de gênero, pelas condições que a sociedade, de forma muito machista, tem impondo às mulheres há muitos anos, né? Então, quando a gente pensa em relação à maternidade, mas quando a gente pensa em relação à menstruação, quando a gente pensa em relação às diferenças da vida e do cotidiano das mulheres para dos homens, e que esses espaços não são pensados para nós e nem para as nossas singularidades.
mas também de a recepção no mundo lá fora. Então, a mulher pode ter um mestrado, pode ter um doutorado, pode ser muito bem formada para uma atividade que ela ainda vai receber menos que o homem na mesma função e, às vezes, com menos capacidade técnica do que ela. Então, enxergo que o nosso grande problema em relação às questões de gêneros na educação hoje é no mundo do trabalho. Então, é o que acontece depois que as mulheres têm, geralmente, formações muito maiores que as dos homens e ocupam cargos menores, ou com salários menores, o que eu acredito que a última lei que a gente aprovou em relação à igualdade salarial vá mudar, e da permanência, né, das mulheres conseguirem estar verdadeiramente nesses espaços sem que isso faça que elas tenham que abrir mão de alguma outra coisa na vida, ou de que elas abram mão, né, do processo de formação, da educação, para poder cumprir com outras atividades. E espero que, né, em consonância com tudo isso, a gente tenha mais presente dentro do currículo, dentro da formação, dentro da educação, os debates de desigualdades de gênero e como a gente precisa enfrentar esses problemas e solucioná-los na sociedade, né? Então, das questões de violência, das questões de trabalho, de saúde, enfim, o debate é muito amplo e precisa estar presente dentro da educação. Olha, vai ser muito importante a gente debater a educação em 2024, porque a gente tá passando por uma reestruturação geral na educação, né? Nas questões orçamentárias, que sofreu muito no último período, né? E os municípios, os estados sentiram muito isso na pele, enfim, mas desse debate também que eu trouxe em relação à concepção da educação. E as mulheres sempre vão ser cobradas em relação a esses temas, porque ainda a educação é muito associada ao cuidado dos filhos, das crianças, né? E o processo educacional ele não é isolado, claro, o que acontece dentro de casa importa também, mas, enfim, muitas vezes, muito ainda atribuído às mulheres. Então, principalmente as candidatas mulheres, esse debate vai ser muito forte, esse debate vai ser muito presente. E a gente precisa pensar no âmbito municipal que a educação precisa de orçamento, precisa de valorização profissional e precisa de uma formação efetiva para as nossas crianças, né? Que a educação municipal atende só a faixa etária de criança mesmo, né? Então, eu sugiro para as nossas candidatas que foquem no debate em relação ao orçamento de educação, aos planos municipais de educação, ao cumprimento desses planos, à valorização profissional, então, dos nossos professores, professoras, educadores, trabalhadores da educação, né? Das creches, então, do acesso universal, de vaga, enfim, tem algumas coisas aí no âmbito da administração que vai ser bem importante em relação ao debate da educação. E, claro, sempre que tiver espaço para que se debata, para que se traga já nessa primeira etapa de formação os temas que são abordados em sociedade, que fazem parte do nosso cotidiano, que é importante, sim, estar presente na formação das nossas crianças. Eu gostaria de agradecer, na realidade, a oportunidade, o espaço de estar com vocês, é sempre uma alegria, e sempre que o Elas por Elas quiser, a gente está à disposição. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação está falando sobre políticas públicas de educação. Hoje, a deputada estadual pelo PT e ativista da educação pública, Ana Júlia Ribeiro, falou sobre como construir políticas públicas de educação. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.